queridos irmãos internautas que nos acompanham, que o amor do Cristo nos ampare a todos no instante em que nos voltamos ao estudo do seu Evangelho. Dizia o apóstolo Pedro na sua primeira carta: pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplos para que lhe sigais as pegadas. É uma passagem a nos direcionar para esta palavra que para muitos oferece um sentido de afastamento, por temor daquilo que possa expressar a palavra testemunho. E muitos, diz o apóstolo Emmanuel, quando se aproximam da riqueza dos exemplos que o Cristo veio nos trazer, começam a mostrar modificações na sua paisagem íntima. E considerando-se que modificou-se, começa a perceber que já não mais caem nas armadilhas da ambição desmedida, do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Já não mais facilitam aquelas conversações que lhes convidam à discórdia. Já não levam adiante as intrigas capazes de ferir aos seus semelhantes. Mas a despeito disso, começam a perceber que a sensibilidade se lhes aflora. E sendo mais sensíveis aos acontecimentos que se verificam no entorno, observam, imaginam, terem mais aflições do que os outros. Começam a perceber que estão expostos a maiores sofrimentos. E desta forma, começam a observar o valor desta passagem do sofrimento em nossas vidas. Porque muitas vezes nos dizemos: eu sinto muito, estou cercado de aflições, mas não nos entendemos que as aflições correspondem àquilo tudo que na natureza nós começamos a identificar. A própria semente sofre no seu processo de romper a prisão da terra para se erguer em ramagem e depois frutificar. Em tudo na vida onde ocorre transformação, existe alguma forma de ruptura com uma facilidade ou com um equilíbrio inicial para se alcançar a elevação de si mesmo. E da mesma forma, para se vincular à obra do reino de Deus, nós passaremos em alguma medida por um sofrimento, por um testemunho. Isso não quer dizer que a obra de Deus compreenda a ideia de castigos para a assunção à verdade. Não é isso. O fato é que o grande desgaste em nós mesmos, a grande aflição que sentimos é romper com concepções do passado. Então vejamos, algumas coisas que hoje nos mortificam, há alguma existência passada não nos mortificava. Alguma coisa que hoje aparece para nós como um sofrimento, que nos causa indignação, que ficamos constrangidos, no passado não seria assim. E para alguns que nos acompanham, não é assim. Digamos, evoluímos espiritualmente e sabemos que o pecado deve ser advertido, que o pecado deve ser combatido, mas o pecador deve ser educado. E quando vemos na humanidade, e aí pensamos em todos os estágios da vida que nos precedeu, e ainda encontramos situações nos momentos de hoje, quando, por exemplo, existem massacres
mesmo que seja na ideia que estamos massacrando bandidos ou adversários numa guerra. Esses massacres são sempre conduções em que as pessoas poderiam não ter sido mortas. Poderia ter ocorrido uma prisão, se estamos falando de prender bandidos ou criminosos. Ou os adversários numa guerra poderiam não ter sido mortos, terem sido rendidos, aprisionados. Mas ainda assim, por motivações de eliminação daquilo que as pessoas acham que é o mal no outro, os criminosos, ou o mal no outro, os adversários de uma guerra, quando isto ocorre, para muitos de nós, as pessoas se alegram e dizem: quem morreu foram bandidos, quem morreu foram os judeus, quem morreu foram os palestinos, se são conflitos, guerras entre países, e se sentem bem, aquilo não os incomoda. Mas para aquele que já abraçou o Evangelho do Cristo, se mortifica e diz: quantas aflições que acontecem no mundo, como isso incomoda a quem já traz o amor de Cristo dentro de si. E dizemos: não deveria ser assim. Porque também chegaram a apresentar o Cristo um criminoso, melhor dizendo, uma criminosa. Para a lei mosaica daquela época, a adúltera era uma criminosa e deveria ser morta a pedradas. Esta concepção de que alguém deveria ser morto a pedradas porque foi adúltera, para nós outros nos dias de hoje, parece uma aberração. Sofreríamos em ver algo semelhante. Se neste salão, por acaso, adentrassem alguém trazendo uma adúltera pela mão e dissesse: vamos apedrejar, certamente nenhum de nós nos ergueríamos para lançar a pedra. Não precisaríamos mais escutar as lições do Mestre em retratar a violência que carregamos na alma, nos desmascarando a impiedade e dizendo ao mais íntimo de nós: se não tiveres pecado, atira a primeira pedra. Mas aqueles que ainda ambientavam-se na violência diriam: é necessário fazê-lo. E se lançassem as pedras, se sentiriam justos, se sentiriam de bem com a lei, porque tinham justiçado aquela que era a pecadora. E nos dias de hoje, num confronto policial, quando a polícia desbarata uma quadrilha e mata várias pessoas, existem aqueles que, contentes com isso, haverão de dizer: foi feita justiça, só quem morreu foram bandidos, e se alegram. E parecem não ver que diante deles, o Cristo, que há 2000 anos ensinou sobre o amor, nos olha e nos seus olhos uma lágrima está brotando, porque reconhece que ainda não aprendemos as suas lições imorredoras. Afinal, foi este o testemunho que ele veio nos trazer, de uma lei de amor que nos faça ser diferentes dos bárbaros do passado. Porque os bárbaros do passado perseguiam os seus adversários ou os seus inimigos e faziam algo pior do que eles próprios faziam. Mas o mestre do amor insuperável nos falava para oferecer a outra face. Oferecer a outra face é agir de forma diferente. Porque ele sabia da imensa força e da superioridade do amor sobre o ódio. E que aquele que oferecesse ódio para superar o ódio incorreria no mesmo erro. Faria da mesma forma. Estaria oferecendo a mesma face da moeda. Seria necessário oferecer a outra face para ser verdadeiramente vitorioso. É óbvio que oferecer a outra face,
Os apóstolos que ofereceram amor aos que lhe apresentavam ódio foram aqueles que deram os grandes testemunhos. Mas afinal de contas, onde foi que aqueles que se dizem cristãos nos dias de hoje aprenderam um evangelho que é tão claro na retratação de lições que nos convidam a uma transformação íntima? E se queremos ser seguidores do Cristo, e se queremos ser testemunhas deste amor, haveremos de nos habilitar a romper esse casulo que ainda estamos, do primarismo, do orgulho, da vaidade, da presunção, da violência, para nos oferecermos em holocausto em favor da verdade. E quando falamos de nos oferecermos em holocausto, significa superar o homem velho que ainda somos, para nos transformarmos qual uma planta tênue, tenra ainda, superando o solo, para abastecer-se da luz. E este é o desafio. E o apóstolo Emmanuel, nos convidando a isso, diz que porque passaremos por tudo isso, porque afinal de contas, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados, com o exemplo divino do Mestre, que renunciou em nosso benefício, deixando as altas planuras espirituais onde habitava, para vir até nós e ser crucificado numa cruz de madeira, a cruz infamante, segundo a qual ele nos dizia que haveria de nos atrair em direção a ele mesmo. Joana de Ângeles, em fazendo comentários numa mensagem intitulada Testemunhos, nos diz, aqueles que começamos a nos aproximar das palavras do Cristo, diz Joana: aspiras pela ascensão espiritual que te parece difícil. E ela começa a observar que a gente, na passagem para uma vida de entrega aos serviços do Cristo, muitas vezes encontramos tropeços. Aqui e ali alguém não nos entende, aqui e ali vem alguém a dizer: mas tu estás te dedicando tanto a essa causa, poderia estar fazendo isso. Deixaste de trabalhar para ganhar dinheiro, para estar trabalhando em serviço dos outros. Tu és um tolo, uma tola. E estas coisas são como embaralhamento à nossa ascensão. E depois, aqueles que nos caluniam, inclusive junto a quem trabalhamos, e diz: ele está fazendo isso, mas é só para aparecer. Ele está fazendo isso, mas tem outras intenções. E nos sentimos tocados. Ele quer fazer isso apenas para fazer palestras, aparecer para outros. E tem estas coisas. E nestes caminhos nos sentimos. E ela diz: aqui e ali, tu observas a tua vida como se fosse tu a carregar feridas nas mãos, nos pés, as dilacerações nos sentimentos. E é extraordinário porque ela coloca uma frase curta dizendo: é natural que assim te aconteça. E muitas vezes achamos que o nosso caminho em direção ao Cristo é um caminho que nos favorece, que nos traz facilidades, que como nos imuniza de passar por dificuldades neste mundo. Porque imaginamos que tudo o que o Cristo tem a nos oferecer está neste mundo. É por isso que algumas pessoas, ao se aproximar de algumas religiões cristãs, se dizem: eu estou salvo. Como se o simples fato de adentrar numa casa onde podem conversar sobre o Cristo, seja ela de que denominação for, a própria casa espírita, o simples fato de vir a uma palestra lhes confere a imunização para as dores do mundo. Ora, se o próprio Cristo foi Ele a passar por todas as dores do mundo, seríamos nós,
especiais a ponto de não passarmos aqui e ali por uma situação de testemunho? Mas se identificarmos aqueles que passaram por testemunhos, aqueles que passaram por sofrimentos, qualquer tipo de sofrimento, o que há de se destacar é aqueles que estão com Cristo se fortalecem na fé, se robustecem na coragem, na resignação e, portanto, enfrentam estas situações com uma capacidade de superar a si mesmo. E as pessoas dizem: eu nunca tinha imaginado que teria força para superar esta provação. De onde vem essa força? De onde vem esse sustentáculo diante dos desafios? Agora imaginemos alguém ausente do Cristo, alguém despido da fé, diante de um grande testemunho. Por mais força que pareça, a pessoa é forte fisicamente, mas diante do testemunho se sente tal qual um graveto frágil e se quebra em várias partes, porque não há a seiva sublime a lhe substanciar da coragem, da fé e da resignação. De modo que, diz Joana, mede-se a grandeza de um ideal pela capacidade do sofrimento e de paz que demonstra aquele que o apresenta. Atingirás o cume, não o duvides, porém, assinalado pelos testemunhos que a subida exige. Então, de fato, não existe subida sem o esforço da subida, sem o tropeço, sem a queda ali e acolá. Mas vamos nos tornando fortes nesta caminhada, e quanto mais caminhamos em direção ao Cristo, mais superamos as nossas injunções, de modo que chegará o momento em que haveremos de nos colocar como os vitoriosos. E diz Joana: quando lograres a vitória, irás atraí-lo aos que te circundam. Por enquanto, testemunha e insiste. Jesus asseverou em João, no capítulo 12: e quando eu for erguido na cruz, atrairei todos a mim. Não reclames, nem receies, segue em paz. De fato, essa circunstância está presente em todos os que tiveram um contato com o Cristo. Haveremos de imaginar o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era aquele a quem Jesus deu por missão ser o coordenador entre os discípulos, sabedor de que ele era sempre a posição de equilíbrio, a equilibrar a exaltação de Paulo, com um certo temor, um certo receio, digamos assim, do apóstolo Tiago. E era por isso mesmo aquele que conseguia reunir o colégio apostolar para um equilíbrio, para uma situação de unificação. Mas mesmo ele, naqueles instantes em Roma, quando começaram a perseguição aos cristãos, e muitos o aconselharam: apóstolo, parte daqui, vai a outras localidades, foge das perseguições. E ele se sentiu levado exatamente a essa situação, para que ele pudesse ir em direção às cidades circunvizinhas de Roma. Ele pegou uns caminhos ermos e, ao adentrar outra localidade, viu em sua direção, voltando, um homem alto,
De imediato ele não o reconhece e diz: Quo vades, Domine? Para onde ides, Senhor? E o sublime amigo respondeu: Dar novamente a vida por aqueles a quem abandonastes. É um episódio que era contado entre os primeiros cristãos, representando aquela situação em que Pedro, havendo a perseguição em Roma, foi aconselhado a sair, fugir da perseguição. Mas a sua consciência, o Cristo que habita em nós, faz com que ele vá refletir que era o instante de se apresentar aos sofredores que ficaram para trás. Porque muitos de nós, em nossa jornada iluminativa, quando das situações mais robustas, chegamos ao ponto de pensar: por que insistir tanto? Se aqui haverei de enfrentar tantas disenções, tanto combate, tanta luta, tanta discórdia. Mas era o que Cristo a nos dizer: não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Veio para socorrer os enfermos de alma. E quantas vezes dizemos: mas eu não gosto de enfrentar essas situações de grandes enfrentamentos. Eu gosto mesmo é de falar às pessoas saudáveis, as que já acreditam no Cristo, as que têm fé, e continuamos a viver num mundo de encantamento. Chegamos mesmo a dizer: sabe, aquele ambiente que eu vou tem uma energia tão negativa, não gosto daquela energia negativa. E a gente começa a sair daqueles ambientes que nos oferecem algum tipo de contestação a nós mesmos, algum tipo de inquietação, e dizemos: não, olha, eu até admiro quem gosta de ir a hospitais para prestar algum socorro, mas eu não me sinto bem, eu poderia fazer outro tipo de trabalho. Aí outros vão dizer: mas um orfanato, mas eu não gosto, fico tão triste de ver aquelas crianças abandonadas, não, aquilo me causa muito mal, eu não me sinto bem, não tenho boa energia, e sai. Em asilo de velhos não gosto, eu sinto, olha, me lembra meus pais, meus avós, não dá, eu gostaria de fazer um outro trabalho, e vai escolhendo, e nunca encontra um trabalho a realizar, porque quer trabalhar junto aos sãos, junto aos que não necessitam, conversa sobre Jesus e as suas grandes obras, em ambiente onde ninguém, afinal de contas, apresenta a necessidade. E fica conversando como se fosse um debate acadêmico, para espelhar o conhecimento maior da obra do Cristo, sem realizar a obra do Cristo. Mas o apóstolo Pedro retorna, volta a Roma das perseguições, até o instante em que, sofrendo o holocausto na cruz, que ele pede para inverter, para ficar com a cabeça voltada para o chão, porque não era ele merecedor de ter o mesmo destino de crucificação do Mestre Supremo. É um reconhecimento de que nos seus testemunhos muitos haveriam de ganhar força, coragem, de buscar a iluminação para ter aquela coragem que o apóstolo demonstrou no seu testemunho. E assim é que aprendemos muitos com aqueles que se tornam fortes à nossa volta. E quando vemos alguém que, em nome da fé, da robustez, da coragem, da determinação no trabalho do Cristo, diante dos testemunhos, é capaz de manter a altivez, a perseverança, continuar iluminando consciências, dizemos: o Cristo está presente na vida daquele, eu também haverei de assim agir, assim recepcionar o Cristo dentro de mim. E aí nos movemos como estes que nos cercam e dizemos a nós mesmos: comecei a caminhar em direção a Jesus. E assim, os primeiros cristãos que observaram os testemunhos de Pedro e de Paulo na Roma das perseguições de Nero, foram capazes de prosseguir
e timoratos em direção aos leões que os aguardavam no circo romano, cantando louvores ao Senhor e adentrando aos espaços celestiais, circundados pelos anjos, como os primeiros a testemunharem com o sacrifício da própria vida a excelência do amor do Cristo descoberto dentro deles mesmos. E estamos nós, 2000 anos depois, não mais chamados aos testemunhos das experiências mais graves daqueles que nos predecederam, nos circos romanos, nas grandes experiências de apresentação da fidelidade ao trabalho do Cristo, mas recusamos muitas vezes os pequenos testemunhos em que nos fazemos cartas vivas do Cristo, como na oração inicial nos foi suscitado a nos imaginarmos. Francisco de Assis teve na sua experiência mística, espiritual, religiosa, a expressão de um testemunho do Cristo, que foi antes de tudo a ideia de que conhecer a verdade significa reconhecer o Cristo e ter uma experiência com Cristo. É singular que os biógrafos de Francisco de Assis haverão de falar que o momento inicial em que ele se converte inteiramente se dá em um instante, em que ele, passando pela igrejinha caída, ele ali vê um crucifixo. O crucifixo está na parede, semi-destruída da igreja. E naquele instante, em observando-se a cruz, ele chega a ter uma tal integração com Cristo, que é como se fosse a ocasião em que nós dizemos: Cristo, olha para dentro de mim. E o pobrezinho de Assis se deixou olhar pelo Cristo que se encontrava na cruz. E quem se deixa olhar pelo Cristo que está na cruz, nunca mais será o mesmo. Esta experiência é uma experiência a ser vivenciada por nós. Quando verdadeiramente fazemos esse movimento interno, deixar o Cristo olhar para dentro de nós. Muitas vezes endereçamos ao Cristo os nossos pedidos, as nossas angústias, e dizemos: Cristo, eu queria isso, queria isso, queria isso. Mas não nos deixamos fazer como uma vasilha que tiramos tudo de dentro dela e dizemos: vem a mim, Cristo, adentra qual fonte sublime dentro de mim, para que eu me sinta preenchido inteiramente por Ti. Essa é uma experiência que os grandes espíritos realizam, deixar-se esvaziar, para que a presença sublime do Cristo tome conta de tudo que nos dá sentido, e a partir daí nos transformamos. Essa relação vital com Cristo, que foi a experiência de Francisco de Assis, resultou numa experiência na qual ele se fez, ao longo de todo o processo, aquele que transmitia a paz do Cristo. Porque quando encontramos pessoas que transmitem a paz do Cristo, temos a ideia de que aquele encontrou verdadeiramente Jesus, e por isso é capaz de testemunhar Jesus nos seus gestos. É capaz de transmitir o que Jesus gostaria de nos dizer com suas ações, com suas palavras, e principalmente quando não precisa dizer nada. A própria experiência daquela pessoa, daquele apóstolo, já nos traduz todo o ensino que precisamos realizar. De modo que, em sentindo essa experiência, possamos dizer, tal qual o apóstolo Pedro. Porque o apóstolo Pedro, naquela experiência em que o Cristo, depois de ter
multiplicado os pães, ele vê que a multidão esfaimada, que ficou saciada com o Cristo, não necessariamente porque comeram pães e peixes multiplicados, mas porque todo o pão espiritual que o Cristo ofereceu lhes trouxe uma sensação de saciedade em que não precisavam mais comer nada, porque estavam plenos. E essa sensação de saciedade lembrou a eles o pão que Moisés havia oferecido. E quiseram ir em busca do Cristo. Ele é capaz de saciar a nossa fome. Imaginava o Cristo como um padeiro especial, que era capaz de oferecer o pão que sustentava a fome do mundo. E diziam, se ele é capaz disso, ele deve ser o nosso líder, o nosso rei. E Jesus percebeu naquela oportunidade que eles entenderam muito pouco de tudo o que havia sido dito, que ficaram maravilhados por aquilo que consideravam um milagre, se sentirem saciados. E ele se afasta e pede aos discípulos que saiam daquela região de Betsaida, onde estava oferecendo as lições da primeira multiplicação dos pães. E eles saem de Betsaida no barco e vão em direção a Cafarnaum, do outro lado do lago de Genezaré. O Cristo não vai com eles. Depois em que a tormenta faz com que o barco passe por grandes aflições e os discípulos percebem que o Cristo vem andando sobre as águas. E sabemos desse diálogo, não vamos nos prender nele, porque depois eles se apresentam no outro lado. E no outro dia, alguns daqueles que tinham visto os eventos da multiplicação dos pães vão até Cafarnaum a pé para continuarem buscando aprender com Cristo. E eles dizem, eu sei por que viestes aqui. Viestes porque queres o pão. Mas o pão que Moisés lhes deu, este mata a fome e depois precisas novamente comer deste pão. E aqueles que comeram o pão do deserto morreram, mas o pão que eu tenho a vos oferecer, este, quem come dele, tem a vida eterna. Ele falava de um pão espiritual, era um pão diferente, mas o fato de ele falar deste pão espiritual e dizer que ele mesmo era o pão espiritual, e dizer que aquele que comeste desse pão haveria de ter vida eterna, começou a criar um embaraço naquele momento. E naquele momento, ele chega a agravar ainda mais a lição, porque ele queria dar uma lição profunda, espiritual. Todas as vezes em que o Cristo fala no Evangelho, eu sou, é o Espírito Crístico falando, é uma lição espiritual de elevado teor. E ele está falando, eu sou o pão da vida. E assemelha esse pão com a exemplificação dele mesmo, porque haveria de se ofertar em carne e sangue. Depois, mais adiante, na ceia, ele haveria de simbolizar aquilo com o pão e o vinho. Se as pessoas observassem aquilo literalmente, haveriam de ficar constrangidas, porque no ambiente judeu, comer a carne de um animal cru já seria algo abominável. O sangue nem se fala, porque diziam os judeus, o sangue representa a alma do indivíduo. Alguém comer o sangue era abominável. Mas é lógico que o Cristo não estava falando para se beber o sangue nem comer a carne. Ele falava de um pão espiritual, a essência, absorver a essência do Cristo é comer o pão da vida. Beber do sangue ou do vinho espiritual, a alma do Cristo, absorver os ensinos que a alma do Cristo nos oferece, é ter a transformação neste vinho simbólico de um aumento da percepção, porque vulgarmente, quando bebemos o vinho que bebemos,
transforma a nossa percepção, nos embebedando, tirando nossa percepção daquilo que é a realidade. Mas quem toma o vinho espiritual, que é a alma do Cristo, ganha uma percepção nova, é um outro tipo de embriaguez, porque enxergamos a vida eterna. E era isso que ele vinha dizer. Ao final do capítulo diz ele: a carne não é nada, a carne nada vale. As palavras que eu trago são espírito e vida, e precisamos buscar comer o pão espiritual de Jesus, absorvendo a sua essência, para nos habilitarmos desta forma a testemunhar com Ele. E naquela oportunidade em que o Cristo fazia aquelas lições inesquecíveis, ele percebeu que as pessoas começavam a se afastar dele, porque diziam: as palavras que ele diz são muito duras, quem haverá de entender? E ele viu que os próprios discípulos começavam a se afastar dele. E observemos, no simbologismo do Evangelho, se afastar do Cristo tem muitas consequências. Aquele que se afasta do Cristo está retroagindo espiritualmente, está caindo. E o Cristo pergunta aos apóstolos: eu escolhi 12 entre vós, e até vós havereis de se afastar de mim? Porque ele percebia os discípulos se afastando dele. E Pedro retorna e diz: Senhor, para quem iríamos? Tu tens as palavras de vida eterna. E é uma passagem maravilhosa, porque Jesus reconhece Pedro ali falando em nome dos 12, e ele diz: é verdade, eu escolhi 12, e mesmo um dentre vós haverá de me trair. Então vejamos, na história da humanidade, nós nos aproximamos do Cristo, atraídos, não como Francisco de Assis, atraídos pelo olhar do Cristo, porque ainda não mergulhamos de tal forma a nos esvaziarmos das vaidades do mundo, a nos esvaziarmos do egoísmo, para deixar que Jesus olhe para dentro de nós. Não é assim. Nós nos aproximamos do Cristo como aqueles que se encantaram com a multiplicação dos pães. E vamos atrás do Cristo, para que Ele nos ofereça as facilidades, para que Ele nos dê o pão humano, para atender às nossas necessidades imediatas. E estamos muito bem se isso é resolvido. E quando é resolvido, nós dizemos: eu vejo muita graça quando as pessoas passam, eu passo por aí, eu vejo um carro com adesivo assim: foi Jesus que me deu. Porque nós ainda queremos Jesus nos ofertando o pão, o carro, a casa, as coisas materiais que ainda buscamos. E dizemos: foi Jesus que nos deu. Um Jesus que escolhe os seus escolhidos para ter casa, poder, sucesso. É um Jesus diferente. Não foi esse Jesus que veio testemunhar por nós, em nosso nome, em nosso favor. E não é o Jesus que continua a nos perguntar: e vós, também havereis de se afastar de mim? Teremos a coragem, o destemor de Pedro para dizer: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E ainda hoje, se nós observarmos à nossa volta, na nossa vida, nós observamos palavras nos circundando de toda forma, de toda sorte, porque afinal de contas, haverá alguém que, em se sabendo cristão, ouvirá palavras do mundo, palavras cantadas, palavras nos noticiários, palavras nos jornais, nas revistas, nos livros, dizendo: o sucesso é a conquista do poder na terra, o sucesso é realizar dinheiro, é ser eficiente nos seus empreendimentos. E passamos a vida a buscar esses valores. E diz o Cristo: ama ao teu próximo como a ti mesmo.
e a Deus sobre todas as coisas. É de uma profundidade e é tão singular que cabe numa frase todo o desafio humano para encontrar a luz. Ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Passados 2 anos, estas palavras não têm um atrativo para a nossa vida que aquela mensagem que nos chega na internet, no rádio, nos convidando a buscar o sucesso e a glória no mundo. Todo o desafio que nos faz buscar ser servidor do Cristo é termos a capacidade, como diz o apóstolo Paulo, de examinar tudo e reter tudo que é bom. De todas as palavras, escolher aquela que nos liberta, porque é palavra de vida eterna. E quando fazemos isso, estamos habilitados ao testemunho em nome do Senhor. Diz o apóstolo Paulo: examinai tudo, retende o bem. Sejamos capazes de observar todas as palavras que nos cercam, mas escolher aquela que nos propicia sermos ativos na propagação do Evangelho do Cristo Jesus. E diz Jesus, no Evangelho de João, conforme aqui narrávamos, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Toda a mensagem do Cristo foi nos dizer: existe uma vida muito mais importante do que essa vida na carne. Ele veio nos informar que somos essência divina e buscamos nos alimentar para dar conta das necessidades desta capa, o corpo físico, e damos o alimento. Amanhã precisamos de novo. Sentimos fome, damos alimento e um dia iremos morrer. Então ele veio trazer palavras que abastecem o espírito que somos, para nos fortalecermos, para irmos adiante, para sermos testemunha do seu amor. E falamos de liberdade. Quantas vezes dizemos: sou livre no Cristo Jesus? Livre para o quê? Para continuar perseguindo os valores do mundo? Ou para ser forte, a ponto de não mais precisar voltar nestas encarnações, ainda de baixo teor vibratório, porque ainda estamos presos na carne. Precisamos nos abastecer dos valores que nos libertam destas encarnações, para vivermos plenamente livres, verdadeiramente no Cristo. E dizia o apóstolo Paulo: estais firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Mas continuamos por isso mesmo, porque não ouvimos as palavras de vida eterna do Cristo, continuamos seguindo nos rumos das conquistas do mundo, esquecidos das palavras profundas do Cristo e voltando à escravidão do jugo da carne. E dizemos: eu sou cristão, eu estou salvo. Mas dizia o apóstolo Paulo também na carta a Timóteos: palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Quando pensamos em pecadores, devemos imaginar aqueles que estão no caminho do erro. O Cristo veio nos aclarar o que é certo e o que é errado. Veio nos dizer o que é certo e o que é errado, ou seja, nos instruir, porque era o mestre por excelência, nos instruir como agir e assim nos salvar. Mas ele não veio nos substituir nas nossas provas, veio dar força para, quando das nossas provas, agirmos conforme ele. E essa é a noção que devemos ter. Muitos acham e dizem: graças a Deus, o Cristo veio há 2000 anos, foi crucificado e tomou sobre seus ombros todos os pecados do mundo. Aí a gente não precisa mais fazer nada. Estamos liberados. E se fosse assim, se fosse isso que o Cristo ia dizer, o mundo já estaria uma maravilha depois que ele passou, porque ele teria resgatado todos os pecados do mundo. Não é assim. Ele veio nos oferecer o caminho para que pudéssemos nos erguer,
conforme as suas lições e nos libertarmos com os nossos próprios esforços. É isso que um mestre faz. Não agimos assim nas nossas salas de aula, se formos professores. Não foi assim que aprendemos com os nossos professores. Nos dão um caminho, nos dão um direcionamento, nos dão um entendimento para que possamos realizar as nossas provas, passarmos em nossas provas e evoluirmos. É assim que o Cristo veio fazer. E Ele veio, de fato, combater a sombra em nós. Mas nós não observamos os erros que temos em nós, gostamos de olhar os erros que existem no mundo. E dizemos, o mundo está passando por grandes provas. Olhamos o mundo e ficamos inquietos. É um tempo de trevas. E queremos iluminar as trevas do mundo, esquecidos das trevas que habitam em nós. E diz o apóstolo Paulo, extraordinário apóstolo que testemunha o Cristo e nos transmite a mensagem do Cristo por ser Ele mesmo expressão deste amor do Cristo. Diz ele, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Que coisa magnífica. Não significa dizer o Cristo, que a paz do Cristo significa dizer que a gente vê as injustiças no mundo, vê tudo que está errado no mundo e a gente deva se conformar. Não é isso. Não é para se conformar. Mas a forma de ajudar a transformar o mundo é transformar a nós mesmos. Nós queremos transformar os outros, aí dizemos o outro é que é errado, eu queria transformar esse outro. E muitas vezes eliminando o outro, que a gente diz o mal do mundo está em fulano de tal. Se fulano de tal morresse, o mundo estaria melhor. Nos esquecemos que aquele único a quem podemos combater somos nós mesmos e nossas imperfeições. E quando combatemos a nós mesmos nas nossas imperfeições, ajudamos o mundo. É isso que o Cristo veio fazer. Porque afinal foi Ele mesmo a nos dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É fantástico, porque diz o apóstolo Emmanuel, comentando essa passagem, ele nos diz, note-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou o tempo. Prometeu simplesmente, conhecereis a verdade. E para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Porque o conhecimento da verdade é aquilo que dizíamos. Conhecer a verdade não é ler uma passagem do Evangelho, não é ouvir uma palavra que está no Evangelho, mas é, antes de tudo, reconhecer Cristo dentro de nós e ir em direção ao Cristo. Esta é a expressão extraordinária que precisamos aprender com as lições do Cristo Jesus. E familiarizado com essas palavras de vida eterna, que reconhecemos no Cristo de Deus, amparados no conhecimento da sua palavra, da sua mensagem, abastecidos na imponência da verdade que Ele veio testemunhar, começamos a fazer tal qual o pobrezinho de Assis. Começamos a ver a vacuidade das conquistas terrenas, as riquezas aparenciais, e nos despimos disso. Dizemos mesmo, eu não posso ter coisas, preocupações outras do mundo, porque se a minha mente fica cheia de preocupações do mundo, ela fica tão ocupada que eu não tenho espaço para fazer Deus entrar dentro de mim. Naquele dia, em frente ao crucifixo, a imagem do Cristo Jesus, ele sentiu tão plenamente a presença redentora do Mestre, reconheceu o amigo a quem, naqueles instantes da Cafarnaum, tão querida, das reuniões em Jerusalém, ele colocava a sua cabeça no peito do Divino Mestre e dele recolhia todas as impressões, aquela saudade do pobrezinho diante daquele retrato do Cristo no entalhe de madeira. Ele de repente despiu-se de todas as vaidades do mundo e o Cristo penetrou dele
E a partir de então, foi para todos nós o maior testemunho do amor, do respeito à criação divina. E haveria de nos dizer a nossa consciência, para nesses instantes, lembrarmos do seu amor e direcionarmos todo este amor aos irmãos, aos padecentes nos hospitais, aos que violentos se encontram nas prisões, aos que padecem a violência de toda sorte, sejam os excessos policiais, sejam as violências das guerras. Para todos eles enderecemos o nosso amor, nos dizendo, testemunhas de um amor maior que agora habita dentro de nós. Que o amor do Cristo esteja presente neste salão, nos abastecendo das energias harmonizantes, e que esta energia de amor e de paz prossigam por toda a semana em todos os lares. Assim seja.